Muito boa noite, meus queridos irmãos. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus estejam com todos nós. Mais uma vez estamos reunidos para podermos adorar, cultuar, louvar o nome do nosso Deus. Eu gostaria de começar lendo um texto da palavra do Senhor que tem tudo a ver com a visão da nossa igreja, a Igreja Batista no Jardim Acrópole. Tem tudo a ver com a nossa visão e missão. O texto nos diz assim, Salmo 96, versículo 3. Anunciai sua glória entre as nações e suas maravilhas entre todos os povos. Nós estamos em plena campanha de missões estaduais. Nós, os batistas de todo o estado do Paraná, estamos em campanha para levantarmos os recursos necessários para sustentar o trabalho missionário no campo, nas cidades do nosso estado. Eu quero ver cada paranaense, cada habitante da nossa terra encontrar Jesus, reconhecê-lo como seu Senhor e Salvador. E espero que você também tenha o mesmo desejo. Então eu quero conclamar, eu quero, como pastor desta igreja, falar da importância de você se envolver em nossa campanha de missões estaduais. Eu quero orar com você nesse momento, colocando esse culto diante do Senhor, colocando todos os momentos desse culto diante de Deus e pedindo para que Ele nos abençoe e que o seu Santo Espírito possa ter total liberdade para falar a cada coração. Deus querido, muito obrigado, porque mais uma vez nós temos a oportunidade de estarmos reunidos, mesmo que virtualmente, mas o nosso coração está voltado para o Senhor. Nós queremos cultuar o Senhor, nós queremos bendizer o Teu nome, nós queremos glorificar o Teu nome na nossa vida e na vida da nossa igreja. Deus querido, abençoa o nosso povo, abençoa cada membro, abençoa cada frequentador, abençoa cada amigo que nesse momento esteja também assistindo este culto. Que possamos, ó Deus, falar com o Senhor através da oração, que possamos, ó Deus, ouvir o Senhor também através da palavra que vai ser pregada. E colocamos já, ó Deus, a campanha de missões estaduais diante do Senhor. O nosso envolvimento, o coração missionário que devemos ter, porque o Senhor é um Deus missionário, a palavra do Senhor é um livro missionário e Jesus nos deixou vários exemplos de como nós poderíamos alcançar outras pessoas para o reino de Deus, para que estas pessoas conhecessem Jesus como Senhor e Salvador e viessem a ser salvas e viessem a ser parte da família global de Deus. Então, ó Pai, que o Senhor possa colocar no nosso coração esse desejo de não apenas nos envolvermos nesta campanha de missões estaduais, mas também nos envolvermos de uma forma individual, de uma forma pessoal, sendo testemunhas do Senhor onde quer que estejamos. Entregamos esse culto diante do Senhor, pedimos isso em nome de Jesus. Amém. Em 2016, eu estava num ministério já de 7 anos, e sentimos de Deus, eu, a minha família. Começamos a orar e Deus começou a trabalhar no nosso coração para um novo direcionamento ministerial. Conhecemos a CIB. Nas primeiras conversas, nós sentimos algo muito importante que impactou nosso coração, que foi uma igreja familiar. E esse amor que a gente sentia desde os primeiros momentos aqui, fez com que motivasse a nossa vida a pastorear a Segunda Igreja Batista de Almirante Tamandaré. Era uma igreja que se encontrava ali com uns 25 membros. Ela só não fechou justamente porque existiam pessoas que amam essa igreja, mas o que fez grande diferença aqui foi a visita nos lares, o relacionamento íntimo, muito próximo com as pessoas da igreja, muito próximo com os vizinhos, com os outros pastores da região, com as escolas aqui do bairro. Esse andar junto, essa caminhada, discipulado, fez com que nós
pudéssemos pastorear essas pessoas que precisavam tanto e tinham tanta sede de ver a igreja crescendo, de ver a igreja florescendo no meio da comunidade. Começamos com um PGM, ficamos 1 ano e desse a gente multiplicou para 3. Hoje temos 12 PGMs, para a honra e glória do nosso Senhor Jesus Cristo, de jovens, de adolescentes, de casais. Temos PGM hoje acontecendo em outras cidades aqui da região, né? A gente hoje conta aí com um pouco mais de 120 membros aqui na CIB e o DNA da igreja de missões e de amor, a gente, para a glória de Deus, Deus tem mantido aí, né? E tudo isso graças à parceria, né, com missões estaduais, associação, Convenção Batista Paranaense. E eu creio que todos unidos no mesmo propósito, na mesma missão, no mesmo entendimento de que Jesus é a esperança que transforma, vamos avançar ainda mais no estado do Paraná. Há tanto pra fazer no mundo ao meu redor, e a cura para a alma vive em mim. Olá, Igreja Batista do Auer, que bom que você está aqui com a gente para louvar e adorar o nome do Senhor. Onde você estiver, o que você estiver fazendo, você pode se levantar, pode levantar as suas mãos, ou mesmo sentado, você pode adorar com a gente, adorar e exaltar o nome do Senhor. Que esse culto online possa abençoar a sua vida e a vida da sua família, em nome de Jesus. Vamos lá? Nada vai me separar, e mesmo se eu me abalar, teu amor não falha. Mesmo sem merecer, tua graça se derrama sobre mim, teu amor não falha. Tu és o mesmo para sempre, teu amor não muda. Se o choro dura uma noite, a alegria vem pela manhã. Se o mar se enfurecer, eu não tenho que temer, porque eu sei que me amas, teu amor não falha. Se o vento é forte e profundo no mar, tua presença vem me amparar, pois teu amor não falha. Difícil é o caminhar, nunca pensei que eu fosse alcançar, mas teu amor não falha e nunca falhará. Tu és o mesmo para sempre, teu amor não muda. Se o choro dura uma noite, a alegria vem pela manhã. Se o mar se enfurecer, eu não tenho que temer, porque eu sei que me amas, teu amor não falha. Teu amor não falha. Tu fazes que tudo coopere para o meu bem. Tu fazes que tudo coopere para o meu bem. Tu
fazes que tudo coopere para o meu bem. Tu fazes que tudo coopere para o meu bem. Tu fazes que tudo coopere para o meu bem. Tu fazes que tudo coopere para o meu bem. Tu és o mesmo para sempre. Teu amor não muda. Se o choro dura uma noite, a alegria vem pela manhã. Se o mar se enfurecer, eu não tenho que temer, porque eu sei que me amas. Teu amor não falha. Teu amor não falha. Teu amor não falha. Amém. Tu és soberano sobre a terra, sobre os céus, tu és Senhor absoluto. Tudo que existe acontece, tu sabes muito bem. Tu és tremendo. Tu és soberano sobre a terra, sobre os céus, tu és Senhor absoluto. Tudo que existe acontece, tu sabes muito bem. Tu és tremendo, mas apesar dessa glória que tens, tu te importas comigo também. E este amor tão grande eleva-me, amarra-me a ti. Tu és tremendo, tu és tremendo, tu és tremendo. Tu és soberano sobre a terra, sobre os céus, tu és Senhor absoluto. Tudo que existe acontece, tu sabes muito bem. Tu és tremendo, mas apesar desta glória que tens, tu te importas comigo também. E este amor tão grande eleva-me, amarra-me a ti. Tu és tremendo, tu és tremendo, tu és tremendo, tu és tremendo.
ensinou a amar, me ensinou a sonhar. Se hoje estou aqui, eu devo a ti. Vi em teu olhar o amor de Deus transferindo pra mim tudo que eu preciso. Carinho teu tira qualquer dor, um abraço teu me traz segurança no meu caminhar. Quando eu chorar, um conselho teu me consola a alma. Pai, amigo de todas as horas, diz a verdade até se doer. Pai, espelho pra minha jornada, mamãe fez bem em te escolher. Me ensinou a amar, me ensinou a sonhar. Se hoje estou aqui, eu devo a ti. Vi em teu olhar o amor de Deus transferindo pra mim tudo que eu preciso. Me ensinou a amar, me ensinou a sonhar. Se hoje estou aqui, eu devo a ti. Vi em teu olhar o amor de Deus transferindo pra mim tudo que eu preciso. Não esqueci das histórias contadas pra eu dormir. Ai, como é bom me lembrar das canções que eu cantava pra mim. Se hoje estou aqui, eu devo a ti. Vi em teu olhar o amor de Deus transferindo pra mim tudo que eu preciso. Me ensinou a amar, me ensinou a sonhar. Se hoje estou aqui, eu devo a ti. Vi em teu olhar o amor de Deus transferindo pra mim tudo que eu preciso. Que o Senhor abençoe todos os pais deste lugar. Que suas vidas continuem sendo segundo o coração de Deus, pois nós, frutos da promessa, glorificamos ao Senhor por vocês. Pai, eu sei que tu me amas, e este teu amor me abençoa. Desde os meus primeiros passos, tive abrigo nos teus braços, que sempre me trouxeram segurança. Pai, jamais esquecerei cada gota de suor do teu esforço, o teu rosto tão querido traz as marcas de um amigo, e do sincero amor que me ofertaste.
obrigado. Sei que tu me amas e este teu amor me abençoa. Desde os meus primeiros passos tive abrigo nos teus braços, que sempre me trouxeram segurança. Jamais esquecerei cada gota de suor do teu esforço. No Dia dos Pais, meus queridos, é muito comum nós escutarmos uma pregação, uma palavra sobre pai, sobre o relacionamento entre pai e filhos. Hoje eu gostaria de falar sobre pai, mas também gostaria de lembrar a cada um de nós que quando nós pronunciamos ou quando nos lembramos do nosso pai, e essa palavra pai, ela suscita, ela provoca em nós sentimentos variados, sentimentos diferentes. Para muita gente, eu creio que quando lembra-se do pai, ou a própria palavra pai, ela vai trazer um sentido de amor, de cuidado, de respeito, de força, de segurança, né? Muitas coisas boas que a palavra pai pode trazer ao nosso coração. Porém, nós também não podemos negar que para muitas pessoas a palavra pai pode provocar sentimentos de decepção, sentimentos de abandono, sentimentos de falta de cuidado, falta de amor e às vezes até mesmo sentimento de revolta. Não há dúvidas de que o ser humano tem qualidades e tem defeitos. E o pai, ele não foge a essa regra. O pai, ele é uma pessoa, ele é um ser humano e ele, durante a sua vida, ele vai apresentar qualidades e também defeitos. Quando nós chegamos à fase adulta e principalmente se nos tornamos pais, nós tentamos reproduzir aquilo que é bom, aquilo que aprendemos de bom com o nosso pai e também tentamos não repetir aquilo que vimos de errado ou vimos de ruim nos nossos pais. Eu tenho a certeza de que se nós tivéssemos tempo para descrever quem é ou quem foi o nosso pai, nós nos lembraríamos tanto de coisas boas quanto de coisas não tão boas assim. Por essa razão é que hoje eu quero falar do meu Pai celeste, do Pai de Jesus, que é o meu Pai também. E gostaria que você abrisse a sua Bíblia lá em João, capítulo 1, no versículo número 12. João, capítulo 1, versículo de número 12. A palavra de Deus nos diz assim: contudo, aos que o receberam, aos que creram em seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus. Se eu afirmo ser filho de Deus, preciso também afirmar que Deus é meu Pai. Não existe essa possibilidade de querer ser filho de Deus e não entender ou não reconhecer que Deus é o meu Pai. O ponto
aqui é que nem todos que se dizem filhos de Deus se relacionam com Deus dessa forma. Não tem um relacionamento pai e filho. Eu não sei se você sabe, mas as demais religiões mundiais, principalmente as religiões maiores, né? Estou falando de algumas religiões maiores, elas não se relacionam com Deus como ele sendo pai. Por exemplo, os muçulmanos. Os muçulmanos, eles têm Deus, eles têm Alá, melhor dizendo, mas eles não admitem a possibilidade de que Alá possa ter filhos. Portanto, na cabeça deles, na mentalidade deles, no entendimento deles, Jesus não é filho de Deus. Portanto, nós também não somos. Então, eles nunca vão conseguir esse relacionamento pai e filho, porque a crença que eles têm é em um Deus que não pode ter filhos. Contudo, nós sabemos que Jesus nos ensina a chamarmos Deus de Pai. Quando os discípulos pedem a Jesus que lhes ensine a orar, né? Você deve lembrar muito bem que quando Jesus ensina os discípulos a orar, ele começa aquela oração dizendo: Pai nosso que estás no céu. E isso é muito interessante. Eu não quero aqui dizer que foi apenas no Novo Testamento que surgiu a figura de Deus como Pai. Nós temos sim alguns textos no Antigo Testamento que falam sobre Deus sendo Pai, mas é muito interessante observar que a invocação comum dos judeus quando eles iam orar era: ó Senhor Deus de nossos pais, ou ó Deus de Abraão, Isaque e Jacó. Jesus nos ensina a nos dirigirmos a Deus numa atitude mais pessoal, num relacionamento mais íntimo de pai e filho. Afinal de contas, Deus é nosso Pai e não apenas Pai dos nossos pais. Nós precisamos nos lembrar disso. E também algo muito sabido no nosso meio, né? no meio da igreja, no meio evangélico, é que Deus não tem netos. Deus só tem filhos. Portanto, o Deus do meu pai, ele precisa ser também o meu Deus. Por essa razão, é que muitas das nossas orações, elas incluem expressões como Pai Nosso, Pai Celeste, Deus Pai, Paizinho. Muitos oram e chamam Deus de papai, de paizinho. E é interessante que essa expressão, papai ou paizinho, foi a expressão que Jesus utilizou quando ele se referiu a Deus, Abba. Abba, em aramaico, significa justamente isso, papai ou paizinho. Você pode depois conferir isso lá em Marcos capítulo 14, no versículo 36. É um termo carinhoso, é um termo doméstico. Apenas dentro de casa as crianças chamavam o seu pai de Abba. Então isso é muito interessante, muito bonito na verdade, né? Jesus nos ensina a sermos filhinhos deste papai chamado Deus. E eu gostaria de perguntar para você, você tem vivido um relacionamento, tem vivido esse privilégio de se relacionar com Deus desta forma? Deus sendo o seu papai? Será que para você Deus é realmente o papai? É realmente o paizinho? Alguém próximo? Alguém que te carrega no colo numa situação difícil? Alguém que vem e enxuga as tuas lágrimas quando você está triste, quando é necessário? Ou quem sabe ele continua sendo um ser distante, um ser quase que encoberto de mistérios, um ser desconhecido, quem sabe? Aquele Deus que pode todas as coisas, sim, eu sei que você crê nisso,
aquele Deus que sabe todas as coisas, aquele Deus que está presente, mas que infelizmente no seu relacionamento ele continua sendo muito impessoal. Um Deus distante, um Deus que não se relaciona com você de forma individual. A palavra de Deus não apenas nos diz que Deus é Pai, mas ela nos diz que Ele é o Pai perfeito. Mateus capítulo 5, versículo 48 nos diz: sede, pois, perfeitos, assim como perfeito é o vosso Pai celestial. Portanto, meus queridos irmãos, Deus é um Pai perfeito. E se você é um de seus filhos, seu pai é o melhor pai que alguém poderia ter, alguém poderia imaginar em ter. Quando você pensa em Deus como Pai, que características desse Deus vêm à sua mente, vêm ao seu coração? Será que nós poderíamos aqui citar algumas qualidades desse nosso Pai Celeste que é perfeito? Por exemplo, Ele é um Pai bondoso por excelência. Ele é um Pai misericordioso por excelência. Ele é um Pai gracioso. Ele é um Pai que nos ama com amor eterno. Seu amor é imensurável. Veja só o que diz o Salmo 36, versículo 5. O teu amor, Senhor, chega até os céus. E Ele é muito mais do que isso. O Senhor nosso Deus é Pai. E Ele está sempre conosco, nos amparando e nos acolhendo. O Salmo 27, versículo 10 nos diz assim: ainda que me abandonem pai e mãe terrenos, biológicos, ainda que me abandonem pai e mãe, o Senhor me acolherá. Porém, nós vivemos numa cultura que costuma dizer que todos são filhos de Deus. Eu creio que você já ouviu esta expressão: eu também quero um pouquinho, afinal de contas eu sou filho de Deus. Você já deve ter ouvido isso, e nem sempre é, às vezes, numa situação muito favorável, muito íntegra, mas as pessoas recorrem a essa expressão: eu também sou filho de Deus. Mas quando eu olho para esse texto, que é o nosso texto base, João capítulo 1, versículo 12, eu percebo que existe aqui uma condição muito clara para que alguém venha a se tornar filho ou filha de Deus. Como assim? Pastor, eu não estou entendendo no que você quer chegar com isso. Não somos todos filhos de Deus? Eu diria que não. Pelo menos não é o que o texto bíblico nos diz. A condição para nos tornarmos filhos de Deus está muito clara no versículo 12. Aos que o receberam, aos que creram em seu nome. Para sermos considerados filhos de Deus, precisamos crer no nome de Jesus. Precisamos receber Jesus em nossa vida e reconhecê-lo como Senhor e Salvador pessoal. É a única forma de nós sermos adotados na família de Deus. É a única forma de nós recebermos o privilégio de sermos considerados filhos de Deus. É só quando recebemos Jesus que nós nos tornamos filhos ou filhas de Deus por adoção. O mesmo João vai escrever na sua primeira carta, no capítulo 3, versículo 1, ele diz assim: vejam como é grande o amor que o Pai nos concedeu, sermos chamados filhos de Deus, o que de fato somos. Que privilégio ser capaz de chamar a Deus de Pai e de fato ser um de seus filhos. Apenas pessoas que tiveram um encontro pessoal com Jesus, apenas pessoas que passaram pela cruz de Cristo, que o receberam e o reconheceram como Senhor e Salvador,
recebem este presente, recebem esta dádiva. Poucos versos na Bíblia são tão claros quanto este a respeito da adoção, da nossa inclusão na família de Deus. E a pergunta que eu lhe faço é a seguinte: você é um filho de Deus ou ainda apenas uma de suas criaturas? Porque se você ainda não é filho de Deus, você é apenas uma criatura. Você precisa passar a ser filho de Deus, filha de Deus, quando você então reconhece Jesus como seu Senhor e Salvador. Como eu disse lá no início dessa mensagem, todos nós temos sentimentos variados, sentimentos diferentes com relação ao nosso pai terreno. E muitos desses sentimentos impedem que as pessoas vejam Deus, o Pai, como sendo o Deus perfeito que Ele é. Quem sabe você esteja pensando agora, mas eu já aceitei Jesus como meu Senhor, meu Salvador. Portanto, eu sou filho de Deus, eu sou filha de Deus. Amém por isso. Glória a Deus. Mas a minha pergunta persiste, a minha pergunta permanece. Você tem tido experiências de relacionamento com o seu Pai Celeste? Você o trata como pai? Você percebe que ele tem lhe tratado como filho? Você se dirige a Deus como seu pai? Se seu relacionamento de pai e filho com Deus está adormecido, quero desafiá-la a hoje, a partir de hoje, restaurar esse relacionamento com o Senhor. Hoje é um bom dia, hoje é o dia que nós comemoramos o dia do Pai, o dia dos pais. Então, eu gostaria de colocar esse desafio para você. Quem sabe você esteja me ouvindo e você tem percebido que esse relacionamento com Deus não tem caminhado do jeito que você gostaria. Você até percebe e sente a presença de Deus no seu dia a dia, mas ele está um pouco distante, quem sabe, do seu coração como filho. Hoje é um excelente dia para que você venha restaurar esse relacionamento com o Senhor. Mas se você ainda não tomou uma decisão consciente ao lado de Cristo, se você ainda não o reconheceu em sua vida como Senhor e Salvador, hoje eu também gostaria de colocar um desafio diante de você. Eu gostaria de desafiá-lo a receber esse presente, essa dádiva, esse privilégio de se tornar filho ou filha de Deus através de Jesus. O texto que nós lemos de João, capítulo 1, versículo 12, ele é muito claro quando nos diz: aos que o receberam, aos que creram em seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus. Receba Jesus como o seu Senhor, o seu Salvador na sua vida ainda hoje. Aproveite esse dia tão especial para que você não vá para a cama, não amanheça a segunda-feira com algum tipo de dúvida. Sou ou não sou filho ou filha de Deus? Não permaneça órfão. Vá a Jesus ainda hoje para que você possa ser aceito na família de Deus a partir de hoje. A pergunta que eu deixo para você: você quer se tornar filho de Deus hoje? Eu quero orar por você, quero orar por você também que já tem Jesus como seu Senhor e Salvador, mas por alguma razão esse relacionamento está um pouco distante, está um pouco adormecido. Vamos orar. Deus querido, aproveitamos este dia especial quando homenageamos os nossos pais terrenos, aqueles que ainda os têm em vida,
E também aqueles que já não os têm mais, nós podemos lembrar deles e honrar a memória de cada um deles. Mas nessa hora, ó Deus, eu quero interceder, eu quero orar pelos meus queridos irmãos e irmãs que têm aceito Jesus como seu Senhor e Salvador, têm certeza da sua salvação, mas por alguma razão, durante a sua caminhada cristã, têm se afastado do Senhor, têm se afastado do relacionamento pai e filho, pai e filha, e hoje estão renovando este relacionamento, estão pedindo a Deus que restaure esse relacionamento de pai e filho. Então, ó Deus querido, vem com teu Santo Espírito colocar em nossos corações esse desejo de não apenas entendermos que o Senhor é o nosso Pai, mas nos comportarmos como seus verdadeiros filhos. E também, ó Pai, eu quero conduzir ao Senhor, conduzir aos pés de Cristo, todos aqueles que fizeram hoje, entenderam, Senhor Deus, que precisam entregar as suas vidas a Jesus, que estão fazendo essa oração nesse momento agora e dizendo: Senhor Jesus, eu aceito o Senhor, eu reconheço o Senhor como meu Senhor e Salvador, como Deus da minha vida. Ó Deus amado, vem com o teu Santo Espírito e sela o coração dessas pessoas, para que elas também possam passar a partir de hoje a serem propriedades do Senhor, a serem aceitos e aceitas na tua família. É isso, ó Pai, que eu te peço em nome de Jesus e agradeço porque o Senhor é o nosso Pai, o Senhor é o nosso Paizinho. Louvado seja o teu nome, engrandecido seja o teu nome, em nome de Jesus. Amém. Que Deus possa abençoar você, que Deus abençoe a tua semana, que você possa, a partir de hoje, voltar a se relacionar com Deus como seu Pai, e aqueles que fizeram essa oração, que entenderam que precisam se relacionar com Jesus para serem aceitos na família de Deus, que você também tenha uma semana abençoada, com muitas lutas, mas com muitas vitórias, em nome de Jesus. Que Deus te abençoe. Quero convidar você para participar na próxima quarta-feira do nosso culto de oração. 19h30 nós nos reunimos online para que possamos ter um momento de conversa, um momento de comunhão, escutamos uma palavra, uma meditação e podemos orar uns pelos outros. Esse encontro ele é feito através de uma sala de conversa, uma sala de bate-papo, e o link ele é colocado, ele é postado no grupo Igreja Batista Jardim Acrópole. Eu espero que você acesse esse link na próxima quarta-feira e esteja conosco. Que Deus abençoe você e até quarta-feira que vem.